Hoje eu recebo aqui no Canal 100, sempre com satisfação, né, Álvaro Santos, da nossa Tear Escola de Negócios, e hoje eu recebo o professor Alexandre Weiler. Falar um pouquinho sobre business. Eu só não... Se eu for ler todo o currículo do homem aqui, Cléo, vamos embora, porque olha que é fantástico, realmente. Tem um currículo maravilhoso. A gente vai falar um pouquinho sobre vendas, sobre internet, vamos falar um pouquinho da situação no momento do Brasil. Álvaro, primeiro, prazer tê-lo aqui com a gente no Canal 100. Fazia um tempo que você me devia uma visita, né? Temos novidades na Tear Escola de Negócios. Temos, Álvaro? Tudo bem, meu querido? Tudo bem. Em paz? Saúde? Tudo certo, Gil. Então, tudo bem. Quais são as novidades da Tear pra gente? Tigrão, Cléo, boa tarde. Alexandre, obrigado por me acompanhar aqui. Professor Alexandre. Tigrão, nós temos novidades sim. É mais um passo da Tear com essa parceria que nós temos na ESIC. ESIC é um grupo espanhol. E nós temos para abril, Tigrão, do ano de 2016, levando os alunos Tear, convidados também, para um módulo internacional. Estamos levando para fazer um módulo na Espanha. E o professor Alexandre depois pode passar um pouquinho mais de informação, porque ele é um dos responsáveis por esse grupo que vai. E em junho, China, que também a ESIC Tear está montando o grupo para levar. É um evento com marketing, um evento com visitas em empresas. A gente agrega conhecimento e, claro, também com um pequeno passeio, que ninguém pode ir à Espanha sem aproveitar um pouquinho, né, tio? Vinhozinho com moderação, vinhozinho com moderação e tal, isso. Claro que sim. Além das matrículas que a gente já está aberta para os próximos MBAs, que a gente começa em 2016, mas essa é uma grande novidade, né? Um grande diferencial que a Tear sempre buscou, né? Então agora o aluno Tear ele pode ter duas certificações, a certificação nacional e uma certificação internacional. E a gente está com uma boa procura dos nossos alunos para esse módulo internacional. Perfeito. Aliás, mais próximo você vem aqui para a gente falar sobre matrículas, enfim. Pessoal, só acessar tearescoladenegócios.com.br. Tear Ensino, né? Tear Ensino, perdão. Tear Ensino, né? .com.br. Lá tem todos os detalhes. Também essa é uma outra novidade da Tear. Agora a gente, no começo de janeiro, a gente entra com um site novo, totalmente novo. Foi um investimento alto que a Tear fez. E um site muito moderno e o professor vai falar em vendas. Verdade. Em business, né? Então a Tear já está à frente, o nosso site está muito voltado para essa área também. Perfeito. De venda pela internet. tearensino.com.br. Entre lá, tem todas as informações aqui dos NBAs. E o professor aqui não é fácil, né? O professor Alexandre Weiler, falar de business, falar de web marketing, falar de vendas, enfim. E um pouquinho também completar o raciocínio do Álvaro, essa oportunidade de ir à Espanha, ir à China, é muito importante. Primeiro, um prazer tê-lo aqui, professor. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sei que a menina é escutada há muito tempo, já escuto falar dela há muito tempo também. Sou de Curitiba, né? Mas passando aqui por Santa Catarina, a gente, passando pela BR-101, acaba sendo uma das opções que a gente tem na rádio e realmente tem uma programação bastante diferenciada. Hoje eu me senti muito feliz pelo convite do Álvaro, de poder acompanhá-lo, estar aqui e especialmente conhecê-lo pessoalmente, Tigrão. Realmente a gente sabe que você, como comunicador, você faz a diferença na região. Essa parceria da ESIC Business and Marketing School com a Tear Escola de Negócios, o namoro começou há 2 anos atrás. E ela é uma escola de negócios europeia, hoje ela tem abrangência em Estados Unidos, 8 países da Europa, China e Índia. E a Tear Escola de Negócios veio até nós, na pessoa do Álvaro, da Fernanda, para conhecer um pouco mais dessa proposta e acabaram entendendo o que era essa Escola de Negócio Internacional e acabaram trazendo ela para Balneário Camboriú e região. Hoje, Itajaí, Balneário Camboriú, toda a região do Vale do Itajaí tem acesso aos programas, aos benefícios da ESIC Business Marketing School. E um deles é exatamente esse, são os módulos internacionais. Perfeito. Um diferencial, né, professor? É um mega diferencial, porque hoje em dia o módulo internacional ele não é barato. Ele é algo que custa muito dinheiro justamente porque ele é muito valorizado pelo mercado. O empresário ele quer entender como o mundo funciona, quem trabalha para o empresário, quem é o alto executivo quer entender como o mundo funciona e quem almeja um cargo executivo também quer fazer isso. Então, as escolas de negócio, sabendo disso, é relação de oferta e procura, né? Então, oferta e demanda. Acabam cobrando bastante por isso. E na Tear Escola de Negócios, isso se faz, às vezes, por 20% do valor, ou seja, 80% menos, né?
Quem é aluno da escola, da TEAR Escola de Negócios, tem esse benefício. E já no ano que vem, alunos da TEAR Escola de Negócios irão para o Módulo Europa, de 10 a 17 de abril, e passam uma semana inteira na União Europeia. E no mês de junho, aqueles que tiverem interesse poderão ir para passar uma semana na China também. Com o grande diferencial que se mesclam com o grupo europeu, franceses, alemães, italianos, espanhóis, e com esse grupo vão até a China e passam uma semana inteira na China também. É bem interessante que o valor é bem acessível, sim, é parcelável e uma semana de duração, porque a gente sabe também que tem que trabalhar e não pode ficar mais de uma semana longe do trabalho, não é verdade? Não é fácil hoje. Estava olhando aqui sobre negócios, business, venda pela internet, enfim. Mas a primeira pergunta minha, a preocupação que a gente faz notícia, professor, como é que o senhor avalia, pela experiência toda que o senhor tem, o momento que nós estamos passando, o momento econômico hoje do Brasil, professor? Essa é uma pergunta que, curiosamente, eu tenho ouvido de norte a sul do país e de leste a oeste do nosso país, inclusive, Tigrão, ministrando disciplinas também no Chile e na Argentina nesses últimos meses, nos perguntam a mesma coisa. A pergunta é: ¿qué pasa con Brasil? Né? ¿Qué pasa con Brasil? Tiene el país? ¿Qué tiene el país? E a resposta, ela ao mesmo tempo, ela é simples, mas é complexa de se concretizar. O nosso país ele precisa de mais seriedade. Verdade. A resposta é simples. Nosso país precisa ser mais sério. Verdade, professor. Única e simplesmente isso. Mas a questão é como fazer. O que sempre é fácil de dizer, né? Nós sabemos, todos nós sabemos. Nosso país precisa ser mais sério. Agora a questão é como fazê-lo. Justamente por quê? Porque nós temos uma infinidade de interesses que hoje em dia eles convergem na não seriedade. E aí, no momento em que se começa a pensar em tornar as coisas mais sérias, aí nós temos forças ocultas trabalhando contra isso em tempo integral. Mas, curiosamente, se o nosso país fosse um pouco mais sério, talvez o caminho seria diferente. E até explicando um pouquinho mais isso, no ano passado, nós estivemos também na União Europeia fazendo um módulo internacional. Todos os anos a gente faz isso. E estávamos passando pela Espanha. E a Espanha, todo mundo sabe que ela estava numa crise dura, duríssima. Sim. Mas você perguntava para os espanhóis, eles diziam assim: vem cá, o país de vocês está em crise? Eles diziam sim, um pouco. Pô, eles estavam com quase 40% de desemprego. E para eles diziam: não, um pouco. Ou seja, 5 pessoas na família antes que trabalhavam, agora apenas 3 ou 4 trabalhando, mas eles diziam que era só um pouco. Arregaçando as mangas e trabalhando. Eles não esperam que o governo solucione o problema deles. Eles já descobriram que o governo nunca resolve problema de ninguém. Só complica. Né? E o que eles estão fazendo? Trabalhando, se tornando mais sérios. E eu fico muito feliz de poder dizer isso aqui em Santa Catarina, justamente por quê? Porque Santa Catarina e a região sul do país é retrato disso também. Os empresários de Santa Catarina, eles trabalham muito. Eles arregaçam as mangas. Eles fazem as coisas acontecerem. Se não existe mercado, eles abrem. Se não existe fornecedor, eles desenvolvem. Se dentro do país não tem espaço, eles buscam fora. Aquela história que coloquialmente a gente pode dizer assim: se só existe mato, eles abrem a picada. Se existe picada, eles asfaltam. Isso é muito interessante. Eu acho que é essa a mensagem que precisa ser passada aqui. A gente não pode ficar esperando que alguém venha resolver. Ninguém vai resolver. O próximo que vier só vai piorar e roubar da gente ainda mais. Né? Nós temos que cuidar daquilo que é nosso. Poxa, olha, guardar essas frases todas que tu deixou aí, porque me surpreendi. Precisamos ser seriedade, mais sério. Fantástico, professor. Eu estou olhando meu reloginho porque eu acho que nós temos muita coisa para conversar sobre isso, né? O senhor, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre... Hoje a gente vê muito sobre o comércio eletrônico, sobre internet, essas questões todas, web marketing, enfim. São ferramentas para vendas, enfim, professor. Como é que o senhor se enxerga isso tudo? Olha, excelente pergunta. Existe uma confusão muito grande, né, entre o que é o web marketing, o que é e-commerce e o que é e-business, né? Os alunos da TEAR Escola de Negócios, nós já começamos a trabalhar isso na semana passada e hoje nós estamos fechando, né? Hoje nós temos aí quase 30 alunos que eles estão aprendendo como aplicar essa coisa chamada e-business na empresa deles. Sim. E o que é o e-business, né? O e-business é um grande guarda-chuva.
E embaixo desse grande guarda-chuva entra web marketing, entra e-commerce, entram outras coisas que talvez não fazem parte do nosso dia a dia, como EDSS, e-procurement, o próprio ERP e todas essas outras sopa de letrinhas que existem por aí. Né? Letrinha. Exatamente. Mas talvez a primeira questão que precisamos desmistificar é de que nem todas as empresas nasceram para vender online. Não? Não, nem todas as empresas nasceram para vender online. Algumas também não estão no estágio de maturidade para vender online. Algumas precisam se preparar ainda. Por quê? Às vezes o consumidor dele não está preparado para vender online. Às vezes a estrutura da empresa não está preparada. Às vezes a gestão não está preparada. Às vezes também os colaboradores internamente não estão preparados para isso. Então, presença online todos precisam ter. Vamos desmistificar essa parte, né? Todo mundo precisa e toda empresa precisa ter presença online. Mas nem toda empresa é aconselhável que comece dando essa tacada em primeira instância para estar online, né? Ou para vender online. Né? Por quê? Porque às vezes você pega, por exemplo, um salão de beleza. Né? Como que ele vai fazer e-commerce? Né? Para ele não tem como. E curiosamente, no mínimo 2 vezes por semana eu recebo e-mails de pessoas que têm salão de beleza assim, como que eu uso isso? Eu falei, não, e-commerce você não faz. Agora, web marketing você faz. A tua presença online precisa acontecer. Sim. E aí eu mostro para ele, por exemplo, que ele tem aí uma série de concorrentes dele que tem presença online. E se ele não tiver presença online, o cliente dele vai estar online, vai dialogar com o concorrente dele. E o grande problema dele de deixar o teu cliente com o teu concorrente vai que ele gosta. E aí ele fica por lá mesmo e não volta mais para você. E vai mais ou menos nessa linha. Qual é o futuro que o senhor prevê, pela experiência toda que o senhor tem, com relação comércio eletrônico, que a gente fala muito. Eu vejo muito a minha filha, por exemplo. Minha filha adora esse negócio de entrar lá, pedir e tal, entra em sites, essas coisas. Qual é o futuro, professor? Olha, a primeira coisa é todo empresário, todo profissional de mercado, todo mundo que hoje está atuando no mercado, não importa a área que atua, precisa aprender sobre isso. Porque não é nenhuma onda que está vindo, é um tsunami que está vindo e não adianta querer gostar ou não gostar. Tem que entender como isso funciona. E precisa entender como isso afeta o seu dia a dia. E você dizia muito bem, né? Sua filha gosta disso. Verdade. Né? E, curiosamente, hoje em dia as pessoas estão amando isso, estão adorando isso. Por quê? Porque elas estão tendo acesso a qualquer coisa que elas queiram a um clique de mouse. E não importa se isso está próximo ou está longe. Hoje um empresário, por exemplo, que atua na área de vendas aqui em Balneário Camboriú, antes ele sofria a concorrência das pessoas ou dos outros empresários de Balneário Camboriú. Hoje em dia ele sofre a concorrência do mundo. Hoje em dia tem um chinês entregando o produto aqui, às vezes a 70% mais barato do que ele consegue colocar no mercado hoje. É um desafio muito grande. Se ele não compra esse produto, o cliente que antes comprava dele pode comprar isso online a um clique de mouse. Tem ali o Alibaba, o AliExpress, que são grandes conglomerados internacionais, e eles fazem isso acontecer. Tem um conjunto de frases que circulam na internet que mostram, por exemplo, algumas transformações que aconteceram. Hoje o maior hoje o maior operador de transporte doméstico do mundo, ele não tem um único veículo que é dele, que é o Uber. Hoje o maior serviço de hospedagem do mundo não tem um único quarto, que é o Alibaba, desculpe, que é o Airbnb. Hoje a maior escola de idiomas do mundo não tem uma única sala, que é o Duolingo. Hoje o maior conglomerado de mídia do mundo, que é o Facebook, não produz uma única mídia para os seus contratantes. Então são transformações que têm acontecido, e o próprio AliExpress, que é o maior varejista do mundo, ele não tem um produto no estoque dele, ele só congrega as pessoas mundo afora. Mas, por outro lado, a gente não pode querer ou achar que isso é um mar de rosas. Sim. Né? Tem que conhecer isso profundamente. Tem as suas vantagens e desvantagens tem também, né, professor? Tem suas vantagens e desvantagens. Uhum. E eu lhe diria assim, não tem espaço para todo mundo. É isso que eu ia fazer essa pergunta para o senhor, que o senhor falou. Antigamente tinha concorrência, né? Ali, da loja aqui, da loja ali, na outra esquina, no outro bairro, enfim, como você falou. Mas quem se aperfeiçoa, quem se atualiza, vai ter sempre seu espaço, professor. Com certeza. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, agência de publicidade. Antes, uma agência de publicidade, a função dela era criar logomarcas, criar folders, criar essa parte.
Hoje em dia existe um serviço chamado Idologos, é www.idologos.com, onde você entra, você diz o que você quer e por $15 você pode ter um designer neozelandês produzindo uma campanha completa para você por $15. Isso é uma coisa que nenhuma agência consegue fazer hoje aqui no Brasil, entregar isso. E aí, às vezes, alguns donos de agência eles me procuram e dizem assim, professor, mas então eu preciso fechar as portas. Senão, você só precisa segmentar os seus clientes. Existem clientes seus que ainda precisam de tudo que você está oferecendo. Eles não conseguem trabalhar com um site tão simplista como este. Você precisa trabalhar com esses. Ah, mas e aqueles outros clientes que querem coisas pequenas? Bom, para esses você vai usar o know-how que você tem e vai atuar como um intermediário desse novo site para entregar o que as pessoas estão precisando. Então, curiosamente, basta pensar um pouco, analisar um pouco mais e remodelar o teu modelo de negócio, abre espaço para você, de uma maneira ou de outra. Perfeito. Alvo, você viu uma plaquinha lá, né? Você viu. Eu sou regido pelo tempo, mas, sinceramente, não é ficar aqui mais uma hora e meia. Né? O Alvo sabe que eu tenho 300 bilhões de defeitos, mais defeitos com a qualidade, mas eu tenho uma qualidade que é a sinceridade. Porque o assunto realmente é interessante. Né? O senhor dá uma verdadeira aula para a gente aqui, tenho certeza, para os nossos teleouvintes. E já queria deixar aqui um convite. Viu, Alvo? Sempre que o professor estiver aqui, né, para ministrar a sua aula na nossa TA, traga ele aqui para a gente conversar, para dar até sequência a tudo isso. A frase e o que o senhor discorreu, principalmente com relação à situação econômica do país, eu vou guardar. E realmente fantástico isso. O senhor resumiu praticamente numa palavra, seriedade. Isso é um negócio legal. E a gente teve uma verdadeira aula aqui, né, sobre questão de business, web marketing e tudo mais. Primeiro te agradecer, né, Alvo? Tá? Obrigado, querido. Se a gente não se vê antes do Natal, mas a gente vai se ver, lógico disso. Eu e você, a gente vai ver. O professor, eu acho que não. Mas a gente vai se ver. Obrigado, Alvo. Não esqueça de trazer o professor sempre que você vier aqui. Tá bom, meu irmão? Obrigado, Tigrão, pela oportunidade. E eu tenho gostado de sempre deixar um recado que... Por favor. E parabéns, hein, cara. Tear é ensino, fantástico, hein? E ano que vem, Tigrão, é ano da faxina no pátio de casa. É? Ano que vem. Começar pelo pátio de casa. Vou pensar nisso. Vou pensar nisso, então tá bom. Professor Alexandre Weiler, obrigado mais uma vez. Né? Aliás, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de conversar com o senhor, mas quero lhe agradecer mais uma vez. E eu sei que, né, antes do Natal a gente não vai se encontrar, até porque eu vou dar uma voltinha, vou descansar um pouquinho. Natal especial ao senhor, a toda a sua família. E parabéns pela aula, parabéns que fiquei entretido aqui. Eu tenho certeza que o nosso teleouvinte também ficou entretido com a verdadeira aula que o senhor nos passou nesta terça-feira. Obrigado, professor. Obrigado mais uma vez e boas festas para todos. E como diz o Álvaro, ano que vem é o ano da faxina. Então vamos começar por nós mesmos, né? O próprio Bill Gates já dizia, né? Jovem, você quer mudar o mundo? Comece arrumando seu quarto. Né? É assim que as coisas funcionam. Né? É assim que as coisas funcionam. É fácil olhar para fora. Né? Comece fazendo a sua parte. Eu hoje, passando aqui na orla de Balneário Camboriú, eu vi uma coisa muito interessante. O que, professor? Eu vi um senhor que estava catando latinhas para reciclar. E ele atravessando a rua, caíram várias latinhas. Impressionante. 3 pessoas foram até lá ajudá-lo, juntar tudo que ele tinha. E ele ficou olhando estupefato. Ele não acreditava naquilo que estava acontecendo. Todos juntaram aquilo, ajudaram ele a atravessar a rua. Eu acho que é de coisas assim que o nosso país precisa. Ainda tem gente boa nesse mundo, professor. A gente acredita nisso, sem dúvida.